diretamente do 23º Congresso Internacional de Direito Constitucional. Hoje vamos entrevistar o professor Saul Tourinho Leal, pós-doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Humboldt, doutorado em Direito pela Pontifícia Católica de São Paulo, com o título, a tese, Direito à Felicidade, História, Teoria, Positivação e Jurisdição. É um tema espetacular, né? Já começa por aí. Ganhou a metade do público. Jana, dê as boas-vindas ao professor. Bom dia, professor. Olá, Janaína, é um prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado por ter comparecido. Aceito o nosso convite. Um privilégio, a honra é toda minha. Professor Saul, seu tema de palestra é um tanto interessante, né? Cortes constitucionais, da euforia ao desencanto. Nossa curiosidade é exatamente quais fatores explicam o desencanto com as cortes constitucionais no Brasil e no mundo. Essa é uma colocação em tudo pertinente, não apenas pelo fato de ter sido objeto da minha fala no evento, mas porque parece que é o tema da vez. Veja que você lida com isso até de maneira caricata. Eu, natural do estado do Piauí, vou embora para Brasília em 2005, a minha mãe vai me deixar no aeroporto. Ela não é da área do direito. E aí eu acho que ela queria me motivar, ela queria me incentivar. Ela deve ter conversado com alguém. Na hora de ir embora ela disse, se você estudar e trabalhar, um dia você vai ser ministro do Supremo. Era a maneira dela de me entusiasmar, de me dar uma meta elevada para alcançar. Ela pegou pesado na meta. Veja só, isso em 2005. Em 2022 eu volto desse pós-doutorado da Alemanha, vou direto ao Piauí visitá-la. E daí uma alegria, o reencontro, e em algum momento ela estava molhando as plantas de casa, de costas para mim, eu digo, mãe, vamos fechar aquele ciclo lá da partida, tô de volta, concluí o pós-doutorado, estudei tudo que tinha para estudar, eu me sinto pronto. Ela de costas, molhando as plantas. Pronto para quê? Para ser ministro do Supremo. Ela vira vermelha com a veia saltando aqui. Eu te criei para isso, moleque. Terminar a vida assim. Veja. O que aconteceu? Mudou a impressão popular do tribunal. Ela não é uma jurista. Então ela é alimentada pela rede social, por um comentário, pelo WhatsApp, por um corte, um vídeo que retrata um julgamento de 5 horas em 10 segundos e 20 segundos, editado com sensacionalismo. E ela vive esse desencanto. E ela não está sozinha nesse desencanto. O papel que nos compete é tentar entender. Eu acho que houve uma euforia muito grande na promulgação da Constituição de 88. Me parece natural. Era um novo momento, um marco importante, uma Constituição repleta de compromissos, todo mundo com muita esperança depositada. Mas depois daí começa a verdade da vida. Não é só o texto. É as condições de implementar esse texto de modo a torná-lo verdade, realidade, algo palpável. E daí entra os elementos econômicos estão colocados à mesa, os elementos sociais estão colocados à mesa, alguns costumes enraizados vão permitir esse avanço, e a partir do déficit entre promessa e realidade, começa esse desencanto. Vem um Supremo Tribunal Federal que teve o pioneirismo de colocar uma sessão de julgamento transmitida ao vivo, que hoje, diga bem da verdade, está generalizado. Eu quiser assistir um julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, está lá no canal dele, do Tribunal, no YouTube, eu assisto. Então isso está generalizado, mas o Supremo foi o primeiro. Houve uma hiperexposição. E eu acho que a partir desses elementos que nós alcançamos a realidade que você, muito bem colocadamente, traz, que é houve uma euforia, houve um sentimento de que a palavra mágica combate a fome acabaria com a fome, a palavra mágica saúde para todos colocaria um serviço de saúde de qualidade, nada obstante eu seja muito entusiasmado com o nosso modelo, mas sabemos da necessidade de progresso permanente. E daí vem, portanto, esse desencanto. Qual é a minha conclusão quanto ao desencanto? É que talvez
Passado 30 anos, com mais de 30, portanto a Constituição já não é mais aquela garotinha ingênua, repleta de sonhos, ela já é uma adulta. Isso. Eu acho que chega à maturidade. Você percebe que, de fato, há déficits de efetividade, que, de fato, o Supremo Tribunal Federal, formado por seres humanos, é imperfeito, que na jornada da corte existe um pedaço do erro mesmo, do erro que você analisa teoricamente, isso aqui foi errado, mas que essa maturidade, alcançar o estágio da vida adulta, também tem as suas vantagens. Você passa a ter uma visão mais franca das coisas, mais realistas das coisas, e pode, apesar de alguma frustração, dizer: gente, mas o trabalho que a Constituição fez foi bom. Foi bom. É difícil botar outro igual, de pé. Então, vamos seguir o curso, vamos seguir a marcha. Tá meio confuso aqui e acolá. É uma viagem com alguma trepidação, mas a gente está indo para frente. Tá. A gente está indo para frente. Então, a conclusão que eu tenho dessa fala da euforia ao desencanto, fazendo alusão a um paraibano convertido em pernambucano, ilustríssimo Ariano Suassuna, é uma esperança, é um otimismo esperançoso, realista. Eu acho que o saldo é positivo, eu acho que a gente precisa superar essa fase de desencanto, abraçar a maturidade, entender que não é perfeito, mas que a construção está aí, ela é bonita, ela tem servido a muita gente. Professor, claramente é uma visão histórica. Então você começa da euforia própria daquela época de ruptura e muito idealizada, para o que você falou de amadurecimento da Constituição. E o link com as demandas do direito à felicidade que estariam aí, de repente, sobrando para essas demandas, esse desencanto. Como isso se desborda nesse tipo de demanda com relação à felicidade? E aqui já linkando com a sua linha de pesquisa. Claro. Interessante isso, até esse evento muito bem elaborado, muito organizado, muito bem sucedido, escolheu a pessoa certa para ser homenageada, que é o ministro Luiz Edson Fachin. Muito merecida essa homenagem. E o ministro Luiz Edson Fachin, ele foi pioneiro em dizer algo que hoje para a gente é tão sutil, é tão simples, mas que foi difícil ele dizer à época dele. Ele disse: olha, no que diz respeito às construções familiares, eu reconheço o Código Civil, ele se referia ao anterior. Bevilacqua. Exatamente. Eu reconheço o Código Civil, é claro que é a nossa norma vigente, é quem vai regular, mas não se esqueçam, existe uma Constituição aí. Vamos interpretar o Código à luz da Constituição. As construções familiares, elas precisam deixar de ser eminentemente contratuais e precisam passar a considerar um elemento fundamental nas famílias. Qual, ministro Fachin? Há tempo, professor. Os afetos, as ligações afetivas. Isso também é um elemento importante. E quando perguntavam para ele, Eduardo, mas ministro, e o afeto realmente diz respeito às famílias? Ele fala, ao fim e ao cabo, o projeto é em busca de se alcançar uma felicidade. Eles chamam de uma visão eudamonista, usa o grego eudaimonia, de felicidade. É um projeto de felicidade. Então, a gente vai ganhar novas conformações familiares, dando a cada um o direito de escolher a sua. Em dados momentos, estou falando para uma juíza, uma procuradora, haverá demandas concretas. Esse filho tem direito ou não tem direito? Eu posso estar vinculado a um plano de saúde como dependente ou não posso? Questões previdenciais. Isso, e o direito precisa dar resposta. E a minha ideia é que o direito dê uma resposta de maneira generosa, humanista, resolva da melhor forma possível. Veja, o direito à felicidade, portanto, ele nasce basicamente das relações familiares, mas na jurisprudência do Supremo ele vai se desdobrando em outras ações. Quando você pega o caso como a pesquisa com células tronco embrionárias, ele aparece lá. Quando você pega cotas raciais, ele aparece lá. É o ideal. É como falar de justiça. É difícil você conceituar. Mas se você tiver boa fé,
você sabe o que é. Você Tem a sabe noção. o que é. Você sente. Então, acho que essa é uma relação possível. Isso. Professor, vamos a partir aqui para a saída, e eu gostaria de jogar a bola para você. Faça suas considerações, puxa aí um assunto que lhe interessa, que esteja linkado com a sua palestra, com a sua linha de pesquisa ou com outro tema que você acha relevante. Claro, claro. Bom, eu acho que nessa última rodada, cabe a mim, antes de tudo, agradecer o convite. É uma iniciativa muito feliz, exitosa. Vocês me trouxeram os números de convidados que já tiveram. Estou aqui secundando uma pessoa da dimensão histórica do ministro Luiz Edson Fachin. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Iniciativas como essa são iniciativas que conseguem dialogar bem com a inovação e a tradição. Eu trabalhei um período na Suprema Corte de Israel. A fachada, a entrada principal, tem uma escadaria. De um lado, rochas imensas, gigantescas. Você nem entende como é que aquelas rochas pararam ali. São as rochas de Jerusalém, são próprias da cidade. A escadaria, e do outro lado, uma parede como essa, uma parede branca, lisa, moderna, arquitetônica. E o guia turístico fala, isso aqui é a base do que nós entendemos necessário para a sociedade. A inovação, essa parede lisa, moderna, arquitetônica, e a tradição, as pedras de Jerusalém. Se você conseguir equilibrar ambos, você consegue ser bem-sucedido. Acho que o podcast é um pouco disso. Isso. Você tem a inovação do formato, você tem a inovação da linguagem, você tem a inovação da comunicação, você tem a inovação do audiovisual, mas ao mesmo tempo, quando você traz o direito como tema central, você tem a tradição. Não a tradição errática, uma tradição que não se estática, que não se movimenta. Ela se movimenta, mas se movimenta com alguns cuidados. Com alguns cuidados. Isso é natural. Portanto, antes de encerrar, eu deixo o meu agradecimento pelo feliz convite e apenas o arremate, Eduardo, do tema que foi objeto do nosso encontro aqui. Nós temos uma jornada, no meu modo de ver, bem-sucedida no que diz respeito ao nosso constitucionalismo. Isso não exime o Supremo Tribunal Federal de erros. Isso não faz com que seja uma jornada sem desassossegos, sem algum tipo de solavanco. Como eu falei, é uma viagem com algum tipo de inquietude, de percalços. Mas o balanço, como você pega qualquer tema, eu me lembro nessa nossa vida do interior do Nordeste, toda tarde, 5 da tarde, uma região do semiárido, muito quente, muito seca, a minha avó, horas a fio, com uma mangueira ligada, disse, vó, e o que é? Eu estou aguando a calçada, de cimento a calçada. Estou aguando a calçada. Absolutamente, para esfriar. Isso é absolutamente normal, uma geração inteira assim. Hoje eu tenho uma sobrinha que se estamos fazendo uma viagem, eu ligo a torneira para escovar os dentes e eu me viro para pegar uma toalha e a torneira fica ligada por 2 segundos ou 3, ela diz, tio, não é possível. Não é possível, estragando o ambiente, cadê Minha sobrinha faz a mesma coisa. Veja, mudou. Isso é obra da Constituição, estabeleceu uma agenda, permitiu que as futuras gerações corrigissem os nossos vícios, os nossos erros. Nós estamos ficando melhor em muitas áreas. Então, eu tenho essa visão esperançosa. Ela é realista, mas ela é esperançosa em relação ao balanço do nosso constitucionalismo, e é com essa mensagem que eu encerro. Uma visão arianiana. Exatamente. Gente, esse é o professor Saul Tourinho Leal, que nos agraciou com esse conteúdo maravilhoso, um tema histórico, como eu falei, e envolvendo questões de afeto, de felicidade, de expectativas, de sentimentos ligados ao direito constitucional. Né? Isso, professor, muito obrigado mais uma vez. E você, caro seguidor, cara seguidora, se não está seguindo, né? Siga nosso assina podcast. lá o sininho, segue o podcast lá no Instagram, no YouTube, e espero que tenham gostado do conteúdo e ficamos por aqui, né, professor? Muito obrigada, Muito professor. obrigada. Muito obrigado.